Um bom dia a todos. É uma alegria a gente estar aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Hoje temos a alegria, como igreja, de estarmos participando da comemoração do Dia Nacional do Surdo. E em função disso, vocês vão perceber que a nossa transmissão no YouTube está acontecendo no meu canal, ok? Então, Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar neste momento. Em seguida, passo a palavra para o irmão Rogério nos conduzir neste momento agora de louvor, ok? Deus abençoe, viu, Graça? Uma boa viagem para vocês. Deus esteja guardando vocês. Você e o pastor Durval, tá bom? Vamos orar. Saindo agora, quando eu dou. Tá bom, Deus abençoe. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, pelo primeiro dia da semana, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de desfrutar também deste momento de comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir, que tudo que for realizado nesta manhã seja para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa EBD. E como nós estamos aí no período de missões nacionais, né? Nós vamos cantar o hino que diz que Cristo é a única esperança. Um hino bem conhecido aí, é o hino 581, do nosso cantor cristão. Cristo é a única esperança. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta a recompensa do celeste eterno dom, do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha brasileira para evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada a salvação, e por lema da porfia, que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo, a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. É muito bom a gente poder
cantar, gritar, falar que Cristo é essa única esperança que nós podemos ter. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Irmão Rogério, eu deixei você como co-anfitrião da reunião, só para você me ajudar a admitir as pessoas aí, quando eu estou aqui. Bom? Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Vamos deixar a Bíblia aberta aí, a palavra de Deus. Mas eu quero lembrar a nossa igreja, como o Rogério acabou de cantar, que Cristo é a única esperança. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. Nós temos aqui na nossa igreja o privilégio de fazer parte da Convenção Batista Mineira, da Convenção Batista Brasileira, e assim nos organizarmos para cumprir essa missão que Deus está fazendo no mundo. Por falar em missão que Deus está fazendo no mundo, hoje na nossa escola bíblica dominical a gente vai estudar justamente sobre a identidade da igreja e a missão da igreja. Mas aqui não é o momento ainda da escola bíblica dominical, é apenas uma introdução. E quando a gente fala de missão da igreja, esse termo, missão da igreja, ele começou a ser mais entendido, mais propagado, ali por volta do século XV, século XVI, que as igrejas entenderam que elas tinham essa missão, que fazia parte da igreja também, e começaram a expandir para outros lugares ali. Antes disso, esse termo era mais chamado de missio Dei, ou missão de Deus. Até o século XV, praticamente não tinha esse termo missão da igreja, né? Tinha mais de missão de Deus. E não está errado também não, tá, gente? Quando a gente fala de missão de Deus, ou missio Dei, ou a missão da igreja, é porque, como a gente vai ver na EBD, a igreja é o corpo de Cristo. Então, a gente faz parte da missão de Deus. Ou melhor, a missão, na verdade, ela é de Deus. A gente só se junta a Ele naquilo que Ele está fazendo no mundo. E Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito grandes coisas neste nosso mundo, Deus tem feito uma obra tremenda aí. Quando a gente fala do que Deus tem feito no mundo e como a gente pode se juntar a Ele, aí a gente tem que perceber que, de fato, é Deus quem faz as coisas, não a gente. Se a gente pode fazer algo, é porque a gente se juntou a Deus naquilo ali que a gente está fazendo. E quero ler ali em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, a gente vai ver ali como que aquela igreja se juntava, se organizava fez como se fosse uma campanha de missões na igreja ali, para se juntar àquilo que Deus estava fazendo no mundo, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que eu estava vivendo. Eu vou fazer essa leitura, então, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, eu vou fazer a leitura do 1 ao 7, eu vou ler na minha Bíblia, ela está na versão A Mensagem, provavelmente é um pouco diferente nas palavras aqui da maioria das versões, mas eu acredito que o sentido seja muito próximo. Bom, vou fazer nessa versão aqui. Diz assim: agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado. Um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi.
eles contribuíam com tudo que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um. Foi por isso que eles nos convenceram a pedir a Tito que trouxesse a oferta para vocês, para aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês já fazem bem muitas coisas. Confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, espero que também façam o melhor. Paulo, aqui nessa carta, estava comentando sobre como essa coleta, essa campanha missionária feita ali nas igrejas da Macedônia, uma carta a Coríntios, estava comentando sobre como essa campanha feita ali na Macedônia foi uma campanha bem feita, os irmãos ali contribuíram de forma tão generosa, puderam abençoar tantas vidas. E aí, quando eu leio textos como esses, eu louvo a Deus pela primeira igreja batista em Sete Lagoas. Eu consigo imaginar Paulo ou alguém falando para outra igreja sobre a igreja de Sete Lagoas. Eu consigo me ver aqui, às vezes, eu comentando com algum pastor de outra cidade de Minas Gerais, por exemplo, que tem contato, como Deus tem agido através da primeira igreja batista em Sete Lagoas. E aí, essa tradução que foi lida, irmão Leandro, é a mensagem, tá? Essa é a versão a mensagem. Tá? Vou reler daqui a pouco, novamente, com mais calma. E ontem, os irmãos, inclusive, receberam do grupo da igreja o link ali para a gravação do casamento ali da Ângela e do Valmir, que realizamos em Mucambo. É uma das coisas que a gente vê ali o poder de Deus, né? Nós, enquanto igreja, investimos ali naquele povoado de Mucambo, na zona rural de Baldim, né? E ali, debaixo daquele pé de mangueira, da Damosa, o irmão Gerson e a irmã Roseli se dispuseram a estar indo ali, levar essa mensagem de esperança do Evangelho. E como foi bonito, como foi gostoso aquele momento que tivemos ali ontem no casamento da Ângela e do Valmir. Quem conhece um pouco da história do Valmir, da Ângela, sabe que só pelo poder de Deus mesmo, aquilo ali podia acontecer da forma que aconteceu ontem à noite. Então, a gente louva a Deus pelo que Deus tem feito. Hoje pela manhã, como os irmãos estão sabendo, nossa igreja está ali, cedeu espaço para a comemoração do Dia Nacional do Surdo aqui em Sete Lagoas. Temos ali a irmã Flávia à frente dessa obra aqui em Sete Lagoas. O pastor nesse momento está dando uma palavra ali para aquela comunidade. Nossa igreja tem atuado em diversas frentes. Daqui a pouco, no dia 12 de outubro, a gente vai estar ali no bairro Montreal, junto com um outro projeto social ali do Tião, onde o Max já tem atuado. A gente vai estar ali também participando de uma grande festa ali de algo que Deus tem feito também, portas se abrindo para a gente. De 18 de outubro, a gente vai ter aqui a Carreta do Sertão, mais uma oportunidade da gente se juntar naquilo que Deus está fazendo aqui em Sete Lagoas. A gente está aí nos organizando para no início do ano que vem a gente abrir um PEP na nossa missão ali no Barreiro. Mais uma coisa que Deus vai fazer por meio dessa igreja. A gente vai receber ali no Barreiro alguns missionários radicais no ano que vem também, para nos ajudar nesse trabalho. A gente já está atuando nos abrigos de Sete Lagoas, a gente está dando esse suporte ali 2 vezes por mês. E, assim, além dos pequenos grupos das vidas da EBD, das mulheres, do Celebrando
a restauração. Gente, nossa igreja tem atuado muito. Fora isso, a gente ainda lembra das campanhas de arrecadação que a gente tem feito. Aí tem essas campanhas de missões, todas elas até aqui, e não será diferente com missões nacionais. A gente tem ultrapassado o alvo. Na campanha de missões mundiais, a gente ultrapassou bastante o alvo. Na campanha de missões estaduais, nós passamos bastante missões mundiais. E louvo a Deus por isso, porque a gente tem feito tudo isso sem deixar de ajudar quem está perto. A gente tem doado várias cestas básicas, os irmãos acompanham no grupo da igreja. A gente ajudou recentemente a campanha de comprar latas de leite. Direto a gente tem alguém ali precisando de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de alguma coisa. Quantas pessoas, essa semana mesmo a gente levou esqueci o nome dele, lá para Cristolândia. O pastor até colocou no grupo da igreja a foto ali. Tá até domingo passado, ele estava lá no culto presencial à noite. A gente tem atuado em muitas frentes, gente, em muitas coisas. Mas isso porque a gente tem se juntado àquilo que Deus está fazendo. Nada disso é porque nós somos bons, nós somos capazes, não. A gente apenas tem servido como instrumento nas mãos desse Deus que tem uma missão. Nós, como corpo desse Deus, a gente tem atuado, tem se juntado a Ele. E a gente está agora prestes a vencer mais um desafio nesse sentido. Na campanha de missões estaduais, a Junta de Missões Nacionais, quer dizer, a Junta de Missões Nacionais propôs o desafio de fazer uma semana de evangelização no nosso país. É uma semana nacional de evangelização. Foram impressos 2 milhões de evangelhos de João e que serão entregues, distribuídos no mês de outubro. Na segunda semana de outubro, para ser mais específico, é o desafio. E a nossa igreja adquiriu aí 1.000 desses evangelhos de João, já estão na nossa igreja. E a gente tem esse desafio de entregá-los para pessoas de bem. Pessoas que a gente crê, ou a gente espera, que tenham uma experiência real, pessoal, verdadeira com Jesus Cristo. Que conheçam desse Deus. Que precisam saber que Cristo é a única esperança para a vida deles. Que precisam saber que em nenhum outro nome há salvação. Por isso a gente tem aqui, então, esses 1.000 evangelhos segundo João. Nós já estão na igreja. Você pode ir lá buscar, combinar com alguém para disponibilizar para você. E a gente vai com esses evangelhos. A gente não vai entregar como se fosse distribuir panfleto aleatoriamente, não. A gente quer que a gente entregue por alguém que a gente está orando por ele. É entregar para alguém que a gente fala assim, estou orando por você, queria que você desse esse livreto aqui, qualquer dúvida, pode falar comigo, se quiser a gente conversa sobre ele. Né? Entrega como presente mesmo, para alguém que você já tem orado, e nós temos desafiado a igreja a orar por 10 pessoas. Certamente você conhece pelo menos 10 pessoas que precisam ter essa experiência real e pessoal experiência real e pessoal com Cristo, com Jesus. Então, gente, estamos nesse desafio. Os evangelhos de João já estão na nossa igreja. O custo deles para a igreja saiu a R$1. Se você puder, quando você pegar seus 10, os seus 15, seus 20 ali, deixar uma oferta referente a isso, ótimo. Mas a igreja não está querendo arrecadar dinheiro com isso, está querendo, muito pelo contrário. Tá? Então, assim, se você puder ajudar a igreja a custear isso aí, será bênção. Se não puder, gente, pegue seus evangelhos ali e distribua. Não vai ser por falta de recurso para pagar esse custo que você vai deixar de entregar seus livros de João. E aí, voltando para o texto, lá de 2 Coríntios, deixa eu reler agora, mas releio, gente, pensando no que Deus tem feito através da primeira igreja. Eu vou reler nessa versão aqui a mensagem, olha.
Agora, amigos, porque eu imagino, como falei, eu comentando da primeira igreja para algum outro pastor de outra cidade de Minas aí, que eu tenho contato. Agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando na primeira igreja batista em Sete Lagoas. Sérios problemas aconteceram naquela cidade, naquela região. Por exemplo, a pandemia, que nos fez deixar de poder reunir presencialmente. Graças a Deus, a gente está voltando isso aos poucos. Pressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. Talvez a gente não seja desesperadamente pobre enquanto crentes aqui, enquanto igrejas. Mas pelo menos, eu desconheço algum irmão nosso que é absurdamente rico. Nós temos nossos recursos, mas pelo menos eu desconheço algum irmão que tem recursos sobrando a ponto de não ter que fazer seu orçamento ali com cautela, com cuidado. A pressão motivou algo inesperado. Um rio de doações sinceras e generosas. Eu vi isso na primeira igreja batista de Sete Lagoas e tenho visto até hoje. Como diz aqui, eu estava lá e vi. Eles contribuíam com tudo que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Eles foram apanhados desprevenidos. Não sei de ninguém aqui que estava prevenido para essa pandemia, estava prevenido para o que viria. Só que a explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e à obra. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um. Foi por isso que eles nos convenceram a pedir uma outra oferta para vocês, para aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês já fazem muito bem essas coisas. Confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e amam o Evangelho. Agora, nessa questão, espero que também façam o melhor. Irmãos, sei lá, não sei a palavra demagogia, talvez, né? Mas eu, sinceramente, louvo a Deus pela vida da primeira igreja batista de Sete Lagoas. Louvo a Deus pelo que ele tem feito por nosso meio. Louvo a Deus por poder ver Deus agindo em nós e através de nós, né? E tenho plena certeza, plena convicção que Deus continuará agindo e fará coisas muito maiores ainda por meio dessa igreja. Não porque a gente é bom, como eu falei, mas porque a gente tem se colocado à disposição desse Deus para ser usados como instrumento dele. Se você não tem visto isso, se você não tem participado disso, a oportunidade está aí. Desafios não faltam, lugares para atuar, para trabalhar não faltam. Pode me procurar o pastor Ezio, procurar qualquer irmão aí da igreja e falar assim, como é que eu posso ajudar? O que eu está precisando fazer? Né? Como é que eu posso participar disso que Deus está fazendo aqui em Sete Lagoas, aí no mundo? Necessidades nós temos muitas. Voluntários, não temos alguns. Não posso dizer que a gente tem bastante, não, porque realmente Deus tem feito muito além do que a gente imagina que poderia fazer. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus permita que a gente cada vez mais se junte a essa missão, cumpra essa missão que é dele, não é nossa. Ou melhor, é nossa porque a gente faz parte dele, mas que a missão, no sentido de, quando a missão é cumprida, toda glória, todo mérito é dele, não é nosso. Nós somos só o instrumento que ele usou para cumprir essa missão. Que Deus nos abençoe nisso aí e que a gente siga se juntando a ele naquilo que ele está fazendo no mundo e que a gente possa seguir dizendo que
a gente quer comentar sobre as surpreendentes e generosas meios pelos quais Deus está trabalhando na nossa igreja. Deus abençoe. Vou pedir à irmã Marli Santos para fazer uma oração, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo que Ele já tem feito em nossa igreja, pedindo por essa campanha de missões nacionais que a gente está, que a gente, assim como fez nas outras campanhas, que a gente ultrapasse o nosso alvo, né? E lembrando, gente, a gente ainda está com aquele objetivo de construir o espaço ali do Barreiro, segundo andar, né? Não fomos contemplados nesse mesmo consórcio ali, mas Deus tem os meios dele. Nós cremos que os recursos irão surgir, já fizemos aí alguns orçamentos, planejamentos, em breve a gente deve estar desafiando a igreja para a gente executar essa obra que a gente crê que não é nossa, é de Deus e para a glória dele. Bom, vamos ali com a palavra. Oremos, irmãos. Senhor, grande Deus, eterno Pai, estamos aqui, meu Deus, alegres por ouvir, meu Deus, tantas coisas, meu Deus, que temos feito através do Senhor, ou melhor, o Senhor tem feito através de nós, meu Deus. Não nos deixe, meu Deus, ficarmos orgulhosos, meu Deus, porque não somos nós, mas é o Senhor. E que continuemos, meu Deus, tão somente sendo instrumentos nas tuas mãos. Ó Senhor, te louvo, Senhor, porque o Senhor tem despertado a tua igreja, meu Deus. Ó Senhor, são tantas as bênçãos, os meios pelos quais o Senhor tem atuado através da tua igreja, e nós somos reconhecidos e agradecidos pelo teu poder. Ó Senhor, desperta, Senhor, cada irmão dessa igreja, Senhor, para que possamos fazer muito mais, Senhor. O mundo está carente, meu Deus. A obra é grande, meu Pai. E muitas vezes os ceifeiros são poucos, meu Pai. Por isso eu te peço que o Senhor levante pessoas para continuar a tua obra, meu Deus. Senhor, meu Pai, te louvo, Senhor, por tudo que acabamos de ouvir, meu Deus. E não nos deixe, Senhor, que o nosso coração fique engrandecido, mas que possamos tão somente perceber que isso vem do Senhor, tanto conforme diz a tua palavra, que tanto querer como efetuar é do Senhor. Fica conosco agora, falando aos nossos corações, através do ensino da lição de hoje, Senhor, despertando-nos e ensinando-nos, Senhor, e incentivando-nos, ó Pai, a melhor te servir. Te louvo, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. E te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesta manhã. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu só queria falar que o Bruno Sterling, ele pediu para eu avisar que hoje ele não está na escola bíblica, porque ele é muito presente, porque ele foi levar os filhos em Belo Horizonte para fazer a prova do Banco do Brasil, né? Hoje tem um concurso lá. Então, ele pediu para eu avisar, vou aproveitar que eu estou com a palavra e dar esse aviso. Obrigada. Ok, Marli. A gente tem também o Daniel, a Ellen está fazendo essa prova do Banco do Brasil. Que Deus abençoe esses candidatos aí, que tenham cumprido a vontade dele na vida deles. Irmão Rogério, com a palavra aí, nosso diretor da IBD, para nos dividir em classes. Bons irmãos, vamos passar a palavra, então, dando sequência para a irmã Marcilene, que está seu... Pode ativar seu microfone aí, Marcilene? Você recebeu o pedido aí? Isso, aí dá sequência, então, na EBD, com a irmã Marcilene, que é a professora hoje, e os demais classes vão ser... Você vai direcionar aí, né, pastor? Beleza, aí
depois, se quiser deixar, eu continuo como anfitrião para fazer, se alguém chegar depois, né? Ok. E dos jovens e dos adolescentes, então. Bom dia a todos aí. Marcelene está com a palavra, aqui nos adultos. Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Sim. Então tá bom, então. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos. E nós vamos dar continuidade, né, o que o pastor Douglas estava falando, que hoje realmente o nosso tema é a identidade e a missão da igreja. E acho que caiu como uma luva também, é um momento que a igreja está dedicando muitos trabalhos, né, de um trabalho diferenciado do que a gente já vem vivenciado, né, esses anos todos na Bíblia Sete Lagoas. A igreja realmente está em movimento. Então, isso é muito importante. E esse estudo hoje vai dar para a gente poder estar estudando um pouquinho mais sobre isso também. É o estudo 33, os irmãos, se quiserem me acompanhar. Estudo 33 do nosso livro. E eu vou pedir algum irmão para ler Mateus 28, do 17 ao 20, e Efésios 3, do 3 ao 16. Aí, quem encontrar pode estar lendo, que vai ser o nosso texto básico desse estudo. Eu falo. Ô, Marcilene, eu vou ler Efésios, Tá bom. Efésios 3, do Tá 13 bom. a 16, é isso? Isso. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Terminou? Seria do 3 ao 16. Isso. Ele começou do 13, mas é do 3, Renato. Ah, sim. Então é o 3, do 3 ao 16, é isso? Isso. Ah, tá. Então, desculpe, meus irmãos, deixa eu ler novamente. Como pela revelação que me foi manifestado o ministério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada, por meio da Igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória.
Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo Espírito do homem interior. Amém. Amém. Obrigada, irmão. E Mateus, algum irmão encontrou? Mateus 28, 17 ao 20. Alguém vai ler ou pode ler aqui? Eu vou ler, irmã, mas... Tá bom. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Diz assim a palavra. Assim que ouviram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém, irmãos. Então, esses aí são nossos dois textos básicos, porque nós estamos hoje aqui a continuidade do trabalho de Jesus na Terra. Então, nesse de Mateus, a gente pode estar vendo isso, que Jesus, ele fala que ele tem autoridade e ele nos deu essa ordenança de continuar a missão dele aqui na Terra e de fazer discípulos, batizando e ensinando a palavra de Deus. E já no capítulo de Efésios, essa parte aqui é muito interessante. Eu vou falar aqui com os irmãos o versículo 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Então, é a mesma coisa, né? Pela graça, Deus nos concedeu essa missão de continuar o trabalho de Jesus. Pode passar, Rogério, próximo slide, por favor. Então, a identidade é a missão da igreja, que é o título da nossa lição. Está intimamente associada a Cristo, que é o Senhor da igreja. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu não estou conseguindo ler, não. Acho que eu fiz a letra muito grande. Se eu minimizar aqui, dá certo, Rogério? O que você não está conseguindo? É porque eu não estou conseguindo ler, porque ficou os quadradinhos tudo aqui do lado, aí eu não consigo ler. Os quadradinhos você fala... acho que eu vou ter que minimizar, né? Você consegue minimizar o quadrinho das pessoas, Marcilene? Isso, então em um que aparece na tela só. Aqui, agora deu certo aqui. Beleza. Só que eu não estou vendo ninguém agora. Isso acontece. Aí quando você quiser passar a palavra, você fala que a gente interrompe a transmissão. Tá bom. Está intimamente associada a Cristo, Senhor da igreja. Foi o que eu acabei de falar, né? Está associada a Cristo. Jesus começou essa missão na terra, que é o Senhor da igreja, deixou para a gente. Princípios e valores que a comunidade de fé deve regar e viver. A gente tem que vivenciar o evangelho todos os dias, né? E não ficar, fazer só... porque eu estou na igreja, e então eu vou depender, né? Porque a igreja é o local que a gente reúne, né? O templo. Então, a gente tem que, a nossa comunidade de fé, a gente deve regar e viver esse evangelho todos os dias em nossa vida. A Bíblia é a nossa bússola, palavra da verdade em todo tempo e situação. Então, a Bíblia é o nosso escudo, é o que a gente tem que usar para a gente poder divulgar o evangelho para as pessoas. Igual tem o Evangelho de João agora, né, que o pastor Douglas falou, mas ele está dentro do nosso contexto bíblico, então dentro da Bíblia, então a gente não pode sair fora disso aí, a gente tem que trabalhar a Bíblia, falar de Deus com a pessoa e trabalhar a Bíblia, ela é a nossa bússola que vai nos direcionar a todo momento, foi o que Deus deixou para a gente.
Igreja é de Deus, fundada por Cristo e concretizada pelo Espírito Santo. Muito importante isso aí, né? A igreja, ela pertence a Deus, ela foi fundada por Cristo, que foi o trabalho de Jesus aqui na Terra, e concretizada pelo Espírito Santo. Transformação de todos que escutam o chamado de Deus. Então, esse é o nosso objetivo. A transformação de todas as pessoas. E isso que a gente busca. É falar a palavra, levar a Bíblia para a pessoa e a pessoa realmente ter aquela transformação. Aí sim a gente vai alcançar o nosso propósito, que é salvar mais uma alma para Deus. É a transformação de todos que escutam o chamado de Deus. Então, essa é a nossa missão. Pode passar o próximo slide. Igreja, projeto de Deus. Aí eu coloquei uma imagem, alguns irmãos, né, de uma denominação de igreja, fazendo um trabalho evangelístico com crianças. Sem Jesus, é impossível afirmar a identidade da igreja. Então, uma igreja que ela não adora a Deus, então é impossível, não tem como afirmar a identidade daquela igreja, porque a nossa identidade é Deus. Da mesma forma, sem a Bíblia e o poder do Espírito Santo, a missão da igreja torna-se incompreensível, uma ação estranha e um mero fazer humano. Então, a gente sabe, né? Nós já presenciamos isso na nossa vida, né? Tem algumas denominações, igrejas, que a gente fala assim, gente, aquela igreja não cresce. Então, assim, realmente pode saber que tem alguma coisa errada. Realmente ali não está realmente exercendo essa prática cristã, que é o verdadeiro evangelho. Então, como diz, pode mandar olhar, tem alguma coisa errada. Se a igreja não está crescendo, se a igreja não tem um trabalho sério, um trabalho que realmente engrandece o nome do Senhor, realmente é um mero fazer humano. É só apenas obras sem fé, né? Como fala no livro de Tiago. A fé sem obras, ela é morta, e as obras sem a fé também, ela é morta. Então, se torna apenas um mero fazer humano. Pode passar o próximo, Rogério. Se algum irmão quiser falar, viu, gente, pode falar. A gente vai ter as aplicações aí no decorrer do estudo, mas aí eu já tenho até uma aplicação agora. Sua igreja persevera em oração quando uma adversidade acontece? Comente. A palavra está aberta, se algum irmão quiser falar alguma coisa. Pode falar. Olha, eu entendo que a igreja ora, sim, quando passa por uma adversidade. E não só quando passa por adversidade, mas a igreja está agora, né, num projeto de oração, com 2 grupos de oração, um de manhã e um à noite. A gente tem um número de pessoas, né? Eu acho que a gente precisa ver se a gente até aumenta o nosso grupo, né? Mas a gente tem desenvolvido isso sim. Eu me lembrei agora que teve uma igreja lá de Governador Valadares, que teve um conflito grande lá, e o pastor Renê e o pastor Douglas foram, né, lá em Governador Valadares resolver, e a nossa igreja aqui ficou em oração por isso, né? Então, eu acho que a igreja tem sido exemplo disso, sim. Obrigada. Esse estudo, ele é muito importante, né, para evitar desconhecimento do que ensina a Bíblia, superficialidade da fé, doutrinação equivocada, errada e desengrejamento. Essa palavra que tem até explicando aqui, que são, às vezes, pessoas que procuram outros modelos alternativos, tá? Às vezes numa igreja, mas às vezes está ali, aí vai procurar outras coisas que não tem nada a ver com Bíblia, com Deus, para se favorecer a si próprio. Então, isso também tem que ter muito cuidado com isso, né? A pessoa querer procurar coisas só para si própria. Pode passar o próximo, Rogério?
Não, é antes. Não, é aquele lá que tem a identidade, é isso aí. A igreja, sua identidade. Eu coloquei aí uma imagem, né, de uma identidade. Provavelmente todos nós temos, né, a identidade onde a gente chega. Pessoa, né, você vai no consultório médico, chega para fazer alguma inscrição, a pessoa já fala, né, a identidade. Então, essa identidade para nós, como pessoas físicas, ela é importante, porque na identidade consta a nossa foto, a nossa impressão digital, que ela é única, o nome dos nossos pais, a cidade que nós nascemos. Tem muita gente, na minha identidade também tem um CPF, igual nessa identidade que está mostrando aí na imagem, nossa data de nascimento, várias informações sobre a nossa vida. E a igreja também não difere disso, a igreja também ela tem a sua identidade. Então, nós temos que ter a nossa identidade como cristãos. E essa identidade nossa como cristãos, ela não é apenas simplesmente um papel, como a nossa identidade física, que a gente chega e apresenta, que, ó, minha identidade, então, eu sou cristão. Essa identidade nossa cristã, a gente vai demonstrar essa identidade a gente como corpo de Cristo, com as nossas atitudes. A igreja é o corpo de Cristo. Algum irmão pode ler para mim Efésios 1:22 e Colossenses 1:18. Efésios 1:22, ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso. Designou para a igreja, certinho. E Colossenses 1:18. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Isso. Então, a igreja ela é o corpo de Cristo, né? Como a gente falou, a gente está continuando essa missão de Jesus. A identidade da igreja não é um rótulo denominacional, um molde e nem mesmo uma placa com seu nome. Isso é muito importante, irmãos, porque, infelizmente, muitas pessoas frequentam um templo religioso e colocam aquilo ali como primeiro lugar na sua vida. E olha só a placa de igreja. A minha igreja é melhor. A minha igreja é isso. A minha igreja é isso. Teve uma vez que eu congregava em outra igreja e teve uma irmã que chegou uma vez e falou: eu tive um sonho que só as pessoas dessa igreja aqui vão para o céu. Então, isso aí é o quê? É rotular, né? Falar que a minha igreja é melhor, é só a minha igreja que vai para o céu. Então, a gente sabe que a igreja somos nós, é o corpo de Cristo. A gente se reúne na PIB para a gente adorar, para a gente servir a Deus, em comunhão com os irmãos, porque nós somos membros, né? Nós somos membros e fazemos parte do corpo de Cristo. Então, isso aí é muito importante, não rotular. No céu não vai ter placa de igreja. Então, a gente não pode rotular, a minha igreja é melhor, a minha igreja que fez isso. Não. Em primeiro lugar, é Deus. A igreja é Deus. Então, isso aí é muito importante, porque muitas pessoas rotulam mesmo e exaltam o nome da igreja. Às vezes você vai ver um testemunho, a pessoa nem fala em Deus, a pessoa só fala, depois que eu vim para essa igreja, aí essa igreja, esse pastor, essa igreja, esse pastor. Então tem que ter muito cuidado, a pessoa esquece Deus, que é Deus que faz a obra, que é Deus que opera milagre, e começa a agradecer o nome da igreja, às vezes até os membros da igreja mesmo, o irmão da igreja, o pastor. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, é ser Deus à frente. Igreja é um corpo espiritual e não o corpo físico de Cristo. Então, nós somos o corpo espiritual a gente está aqui, como eu falei agora, né? A gente é o corpo nós somos o corpo de Cristo, espiritualmente.
Se a igreja não vivenciar, praticar com a missão, certamente ocultará a sua própria identidade. Então, se a gente realmente não colocar em prática os mandamentos de Jesus, a igreja está ocultando, ela está escondendo a sua própria identidade. Se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode perguntar. Se não tiver, pode passar o próximo slide. Aplicação. Você, por ser cidadão brasileiro, tem uma identidade. A igreja também tem sua identidade. Jesus transferiu seu poder para a igreja. Você tem feito a sua parte para ajudar a transformar o mundo? Essa aplicação, irmãos, é muito interessante, porque às vezes a gente, vamos supor, você tem oportunidade, às vezes, também de ajudar uma pessoa, se você tem condições, se você pode ajudar, você vai lá e ajuda. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Agora, né, como disse, como você, se precisar, eu quero reunir com os irmãos da igreja para me ajudar nesse trabalho, aí sim é um trabalho coletivo para a obra de Deus, igual tem trabalhos que realmente exigem muitas pessoas, tá ali ajudando, igual nesse trabalho da carreta, aí exige muitas pessoas para estar ajudando, mas a gente também pode fazer nossa parte como cristãos, né? Não precisa ficar totalmente dependente. Eu quero visitar uma pessoa, aí eu posso ir lá e fazer uma visita para a pessoa. Então, cada um de nós pode fazer a sua parte também para ajudar a transformar o mundo. Tem algum irmão que quer falar alguma coisa? Acho que nós estamos vivendo, né? Contar algum testemunho? Nós estamos vivendo aí esse período da instituição, né? Falando como instituição PIB Sete Lagoas, como a irmã afirmou, o corpo, a igreja de Cristo é cada um de nós, né? Nós formamos o corpo de Cristo, mas como instituição a gente tem feito muitas obras mesmo, né? Porque como a palavra de Deus diz, pelas obras a gente também enxerga a fé, né? Então, os irmãos todos aí que tiverem desejos de participar de algo, de fazer algo na obra de Deus, nós estamos aí em andamento na nossa instituição igreja, né, PIB Sete Lagoas, muitas demandas, né, muitas coisas que estão sendo... E cada coisa, né, como a irmã Marli também colocou na sua oração, né, o campo é vasto, né, precisamos de pessoas, de mãos. A obra de Deus, ela é feita, Deus nos usa para fazer a obra dele. Mas se nós não quisermos fazer, ele vai simplesmente chamar outro, né? A obra dele não vai deixar de ser feita por nossa causa. Então, para nós é uma honra, né? Participar e fazer a obra de Deus. Não é um privilégio, não é algo que eu faço para me engrandecer, mas eu faço para a glória de Deus. Então, nós temos oportunidades, nós temos um vasto quantidade de coisas que nós podemos fazer aí na obra de Deus, só falando da PIB Sete Lagoas, né? Fora o que nós podemos fazer dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, né? No nosso bairro e por aí vai, né? Então, são coisas que a gente não tem sempre que estar com isso batendo na nossa mente o tempo inteiro, né? Irmã Marcele. Oi. Eu não sei quem ia dizer primeiro aí, fica à vontade. Pode falar, irmão Leandro, pode falar. Não, vai tocar aí, Rodrigo. Eu aguardo. Não, eu só queria dar um testemunho aqui. Eu lembrei de um ocorrido que aconteceu comigo aqui, em casa. Tem um amigo que ele tem problema com alcoolismo e sempre vem aqui, pede uma ajuda, pede uma oração, alguma coisa. E certa vez ele bateu na porta da minha casa aqui e perguntou se eu não tinha um prato de comida para dar para ele. Infelizmente, naquele dia a gente não tinha feito almoço, e, como se diz, né, nós fizemos só um restão não ter, tipo assim. Aí só que de frente da minha casa tem uma cantina. Eu falei assim, não seja por isso. Eu fui lá e peguei uma marmitex e entreguei. Aí, mas aí a dona da cantina falou, não,
E eu que tenho que dar ele esse marmitex. Você não pode tirar minha bênção, não. Como se diz, a oportunidade que eu tive também, ela teve também, né? A gente tem que, como se diz, fazer o bem sem olhar a quem e também sem querer alguma coisa em troca. E tem pessoas que entendem diferente. A gente, como cristão, a gente tem que entender que o que Cristo nos deixou como ordenança de fazer o bem às pessoas, isso aí não tem que esperar uma recompensa do céu, não. Isso aí é para mostrar que nós temos o coração voltado para o bem e para o amor. É só isso que eu queria dizer. Amém. Mas tem recompensa, viu, irmão? Tem sim. A lei da semeadura é válida. Mas eu falo, a recompensa é o galardão aqui da terra, das pessoas ver e achar que as outras pessoas estão adorando a você e não a Deus. Sim, sim, com certeza. Bom, mas eu queria só retornar um ponto, irmã Marcilene, sobre a palavra que foi mencionada aí, dos desigrejados, né? O que tem acontecido com a disponibilização de farto material evangélico por meio da internet? Muitas pessoas estão deixando de congregar e passando a consumir os materiais evangélicos, cultos, simplesmente por vias virtuais. Estão deixando de estar em comunhão com qualquer congregação, porque, de fato, assim, a internet é uma fonte inesgotável de bons materiais. Tem muita coisa boa. Tem coisa ruim também, mas tem coisa boa, sem sombra de dúvida, né? Mas esse modelo não atende ao modelo da igreja previsto na Bíblia. Porque quando eu estou simplesmente consumindo esses recursos, sem interagir com os irmãos, eu estou como que separado do corpo. A igreja não é um lugar de heróis que agem como lobo solitário do evangelho, né? Não existe essa figura. Assim, eu vou fazer o meu evangelho sozinho. Não existe. A igreja é um corpo unido por juntas e medulas, unidos por um só espírito, né? É edificado um sobre o outro, né? Cada um tem a sua virtude dada por Deus, a sua vocação, e um e outro se complementam formando a força do corpo, né? Então, o desigrejamento é um engano de pessoas que achavam que simplesmente por ir à igreja estavam sendo igreja, né? Não. O comparecimento a um culto, e mesmo o comparecimento a uma EBD só para aprender, isso não nos constitui igreja. A igreja é um instrumento pelo qual o corpo de Cristo, Jesus Cristo em pessoa, atua no mundo, né, com as vocações que ele distribui para cada um, né? Então, simplesmente assistir os conteúdos pela internet não basta, né? A igreja tem que estar unida. Do contrário, esse desigrejado vai ser como uma brasa fora do fogão ali, vai se apagar e vai perder seu efeito totalmente com uma questão de tempo. A gente não pode deixar perder a nossa essência, né, Leandro, como cristãos, e a igreja do Senhor, né, perder a essência. Eu ouvi falar também que uma igreja, tem algumas igrejas que estão optando por palestras de autoestima, trabalhando muito com essa questão de coach, então está perdendo a essência. Diz que tem cultos que nem a Bíblia lê, está dando só palestras na igreja. Então, às vezes, está querendo incentivar as pessoas de ir, mas de uma forma errada, né? Está perdendo a essência da igreja. Pode passar o próximo, Rogério? A igreja e sua missão. Qual a missão da igreja? A igreja foi fundada e existe para divulgar, pregar e ensinar as pessoas convertidas ou não todo o evangelho de Jesus. Aqui é interessante porque nós, como cristãos, a gente não... eu já aprendi tudo, agora eu vou só evangelizar. Cada dia, a gente tem que aprofundar mais na palavra para a gente poder também estar auxiliando
nesse processo aí das pessoas também não convertidas. Então, a gente também tem que estar alicerçado mesmo e aprendendo a cada dia. Ensinar as pessoas convertidas ou não. Então, nós também, nós vamos aos cultos para a gente aprender, igual a gente está aqui na escola dominical, porque todos nós somos convertidos. Se a gente não precisasse, então nem precisaria de escola dominical. Então, a gente está aqui também para poder aprender a cada dia o Evangelho de Jesus. A missão da igreja é o que justifica a sua existência. Então, isso aí é interessante, né? É a nossa missão como igreja do Senhor para justificar o nosso trabalho, né? Igual a PIB de Sete Lagoas, para a gente justificar a nossa igreja. É a missão que ela está tendo. Aí sim, somos igrejas do Senhor. Efésios 4, de 10 a 13. Já estou até aqui em Efésios. Alguém procura cá no 1 Coríntios, quem achar, e quem achar. Oi. É o irmão Renato que está falando. Eu queria aproveitar essa oportunidade. Você falou que algumas igrejas têm trazido coaches, né? Essas questões todas. Eu estava aqui refletindo, estava pensando a respeito. O que acontece? Hoje nós vivemos numa sociedade muito conectada em redes sociais e modismos, né? Modinhas, digamos assim. E nós temos visto, infelizmente, vários irmãos nessas modinhas, né? De coaching, etc. Não estou querendo dizer que coaching seja modinha, irmãos. Espero que vocês me compreendam bem. Existem situações que os irmãos, cada um de nós precisa de um apoio médico, psicológico e etc. para enfrentar todas as dificuldades. Mas eu penso que nós temos que valorizar bastante a nossa Bíblia, nossa palavra. Amém. Então, a Bíblia é um livro super completo, ali tem vários ensinamentos. E antes de buscarmos esse conhecimento fora, por que não buscarmos esse conhecimento dentro da palavra, né? Sedimentados. Claro que em algumas situações difíceis, de depressão e etc., que todos nós estamos sujeitos, os irmãos têm que procurar a ajuda de pessoas habilitadas mesmo. Mas a reflexão que eu trago para os irmãos é sobre a questão de modismos, de modismos, principalmente de redes sociais, que nós possamos avaliar toda essa situação dentro do nosso contexto bíblico mesmo. Então, assim, a gente tem que buscar muita sabedoria do Senhor nessa questão. E eu penso que a gente não tem dado o valor adequado aos ensinamentos bíblicos e, às vezes, buscado ensinamentos seculares. Infelizmente, a igreja tem sido contaminada com muita coisa disso. Isso mesmo, Renato. A gente realmente está vivendo num mundo, né, que as pessoas estão buscando muito, como que eu posso dizer, se sentir bem. Então, às vezes vai em uma, vai em outra igreja. Não, porque nessa aqui eu posso fazer isso, essa aqui não é proibido isso. Fica só correndo atrás de coisas para, como diz, alimentar ali o seu próprio ego, né? E acabando esquecer da verdade, que é a palavra de Deus. Então, isso aí realmente a gente tem que ter muito cuidado, né? Com esses modismos, ir por influência, essas coisas é muito complicada mesmo. Não perder a essência da igreja, né? Verdade. Algum irmão achou aí Efésios 4, do 10 ao 13? Eu vou ler, irmã, bom dia. Pode ler. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então, é isso, muito bonito isso aqui, né? Então, realmente, Deus designou, está falando aí, evangelistas, pastores,
mas todos nós cheguemos a essa maturidade para atingir a plenitude de Cristo. Hoje a nossa missão é essa, continuar o trabalho de Jesus na Terra. E Jesus, ele designou. Então, a gente tem que descobrir para que Deus me designou. Nós estamos aqui para servir a Deus, né? Como diz a letra daquela música, né? Se não for para te adorar, porque eu estou aqui, né? Se não for para te servir, porque eu nasci. Então, a gente tem que ter isso em mente. Essa é a nossa missão. Nós nascemos para servir a Deus. 1 Coríntios 12, 27. Algum irmão achou? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém. Isso mesmo, cada um de nós somos membros do corpo. Então, a gente olha nosso corpo, né? Se faltar, a gente tiver com uma unha quebrada, a gente já fica triste. Então, cada pedacinho é importante. Então, nós juntos somos mais fortes. Eu coloquei uma atenção aqui de vermelho, atenção, diferente dessa compreensão, né, o que a gente falou agora, a igreja é o corpo de Cristo. Algumas igrejas, por falta de ensinamento correto da palavra de Deus, passaram a existir e viver para si mesma, não preocupando em nada e nem com as pessoas que dela não faz parte. Então, infelizmente, isso tem acontecido, né? Algumas igrejas, a gente não sabe o motivo, realmente pode ser por falta de um ensinamento ou realmente de um líder que esteja voltado para Deus, a igreja fica só ali, né? Só aquelas pessoas ali, não faz trabalho nenhum, não faz obra missionária nenhuma, faz o seu culto ali, cada um vai embora para casa, não preocupa com o trabalho evangelístico e ficou só naquele mundinho ali, pronto, é só aquelas pessoas ali naquela igreja, pronto. E não está difundido o trabalho, então está errado, porque o trabalho, Jesus falou, é ir de pregar o evangelho, não é apenas reunir um tiquinho de gente e pronto, todas as pessoas ali já conhecem a palavra e ficou por isso mesmo. O nosso trabalho é esse, é a obra missionária, né? Pode passar o próximo. A missão da igreja se identifica com o que ela é e faz. Eu coloquei um trechinho aqui da música da cantora Damares, a música chama Superação. Esse trecho eu achei muito bonito, que ela fala: eu sou igreja e estendo as minhas mãos, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, eu sou igreja. Né? Eu sou igreja, Deus nos deu autoridade, eu estendo as minhas mãos e as portas do inferno não prevalecerão. Então, isso aí é muito importante, a gente tem que saber que nós somos a igreja, Deus nos capacita a cada momento. Se Ele te escolheu, Ele te preparou. Então, você pode ter confiança que Ele vai te confiar e Ele vai te ajudar na obra, se Ele confiou a você. Então, a gente tem que persistir nisso aí. Eu sou igreja, eu vou fazer a minha parte. Quem não teve o privilégio de ouvir, gente, é muito bonita a letra dessa canção, tá? Superação, da cantora Damares. Pois os irmãos escutam. Pode passar a próxima. A igreja pode cumprir sua missão conforme as dimensões. Então, no caso, aqui no estudo, está falando que a igreja, para ela cumprir sua missão, ela pode usar dessas dimensões aqui, que nos foi propostas aqui. Adorar, servir a Deus, adoração, serviço exclusivamente religioso, sagrado, celebração, reverência, culto a Deus. Mateus 15, 8, 9. Vamos ler para a gente falar um pouquinho disso. Se algum irmão tiver em Mateus aí, pode ler. Eu vou ler. Pode falar. Pode ler? Pode. Mateus, pode ler. 8. Este povo honra-me com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos dos homens. E chamando-se a si mesmo, disse-lhe, ouvi e entendei. É até onde? 8, 9? É o 8, 9, é isso mesmo. Ah, então... Uhum. Pois é, então aí Jesus ele está falando isso, né? Que muitas vezes está da boca para fora. E realmente essa adoração, ela tem que ser um culto a Deus. É adorar verdadeiramente, de coração, em espírito e em verdade. E não apenas adorar de boca, né? Então, isso aqui é a primeira dimensão para a igreja cumprir a sua missão. É essa adoração em espírito e em verdade a Deus. Número 2, testemunhar. A igreja deve testemunhar no lugar que tiver plantada. Somos o sal e a luz. Testemunho se dá pelo exemplo. Foi o que eu falei aquela hora, né? Nós não temos uma identidade, essa aqui é minha identidade de cristão, mas o nosso testemunho é a nossa identidade de cristão. Nós temos que ser o sal e a luz do mundo. Eu lembro uma vez, quando eu formei pedagogia, no dia da minha formatura, aí toda hora passava o fotógrafo tirando foto, para montar o álbum. Aí toda hora ele passava, pedia para a gente juntar assim, para tirar foto. Teve um certo momento que ele passou, porque tinham vários formandos, aí ele ia passando nas fileiras, né? E toda hora ele passava. Uma certa vez ele passou e falou comigo assim, ô moça, você é evangélica? Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, nossa, ele falou, o seu rosto brilha, você tem uma luz diferente nos seus olhos. Você está diferente aqui, no meio das pessoas. E naquele momento eu fiquei até muito emocionada, fiquei muito feliz, porque realmente é esse reconhecimento, nós somos luz, onde a gente chega, a gente tem que ter um diferencial, porque nós estamos ali representando a Deus. Então, nós temos que ser o sal e a luz do mundo. Jesus nos deu essa sublime missão, e isso é muito importante. Esse testemunho que a gente dá da nossa vida, onde a gente vai, e às vezes mesmo sem abrir a boca, igual eu nem conhecia aquele fotógrafo, era até de outra cidade, e ele me viu de uma forma diferente ali. Eu resplandeci realmente a luz de Jesus. Então, graças a Deus por isso. Número 3, proclamar a mensagem. Boas novas do Evangelho. Mensagem de Deus para a humanidade. Romanos 1, 16, 17. Se algum irmão quiser ler. Romanos 1, 16, 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nós vivemos pela fé, irmãos. É o que Jesus nos deixou, e a gente não pode nos envergonhar do Evangelho. Por mais que às vezes seja difícil, hoje no mundo que a gente está vivendo, que a gente está andando com medo de tudo, não pode falar isso, não pode falar isso. Vai ser processado. Se falar isso, não pode. Tem que respeitar. Então, tem hora que a gente está ficando até com medo de conversar, mas a gente não pode deixar de proclamar a mensagem, as boas novas do Evangelho. Enquanto a gente tiver a oportunidade, a gente falar de Jesus para as pessoas. Pode passar o próximo, Rogério? Se algum irmão tiver para falar, gente, alguma coisa, pode falar. A gente aqui vai continuar as dimensões. Não? Só uma observação rápida, né? A gente está falando aí de missões e proclamar, né? A gente tem que ter essa questão de liberdade, né? E a cada dia a gente vem observando que
que as coisas vêm ficando... Antes a gente via isso como algo distante da gente, né? Hoje tem se aproximado da gente essa questão de perseguição, que não ainda com perseguição com risco à vida, mas o fato de você proclamar uma fé em Jesus Cristo, né, crer em um Deus único, isso tem se tornado algo que na televisão, para uma sociedade, diante de defender isso diante da sociedade, tem se tornado algo feio, né? E inclusive, um ministro, né, do STF acabou de proibir que missionários se preguem o evangelho para tribos indígenas. Então, a pedido de um partido político, né? Então, esse tipo de cerceamento, ele tem ficado cada vez mais próximo, né? A gente tem que ter cuidado, tem que saber realmente até como que nós devemos agir nessas questões, para que isso fique, né, realmente, para que a gente se afaste dessas coisas, não corra o risco, né, desse tipo de questão. Então, mas essa missão, né, ela vai se tornar normalmente, automaticamente, cada vez mais complicada. Mas quanto mais nós pudermos fazer alguma coisa para evitar chegar nesse ponto, né, mais tempo nós teremos para pregar a palavra de Deus com liberdade, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que escolher entre nossa liberdade e pregar a palavra de Deus. Sim. Talvez não seja a nossa geração, né, mas vai chegar esse momento. É porque a gente vê também que existem muitos países que já têm essa proibição como se diz, de você poder falar do evangelho, né? Literalmente, até mesmo com caso até de perseguição e morte. E aqui no Brasil, ainda disfarçadamente, eles estão impondo isso para a sociedade cristã, mas nós temos que orar muito a Deus, pedir a Ele para poder direcionar novos políticos que possam rever essa situação. Por quê? Porque se continuar no caminho que está, a gente não sabe futuramente se nossos filhos, nossos netos terão essa liberdade de cultuar a Deus assim como nós temos essa liberdade. Rodrigo, irmãos, bom dia de novo. Eu compartilho com os irmãos, sabe? E outra coisa, eu vou relembrar de novo o caso em Belo Horizonte, lá do pastor Jorge, que não abriu mão da palavra de Deus, falou, né? E a denúncia contra ele foi arquivada. É claro que a gente sabe a repercussão que tem um pastor do nível dele, nacionalmente reconhecido. Agora, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Essa decisão aí do ministro Barroso, do STF, a gente sabe a serviço de quem que ele está ali e de muitos outros ministros que estão ali. Foi feito um aparelhamento no Estado, uma coisa terrível e diabólica. Um dos princípios deles é combater o cristianismo, é combater a família. E nós não podemos abrir mão disso, é pedir muita oração, com muita oração, né? Pedindo a orientação de Deus para que a gente também não se omita e não abra mão dos valores de Cristo. Mas tenha, sim, a sabedoria e a prudência de saber falar da forma correta e no momento certo. Porque senão é o que o Rodrigo falou, os filhos, eles vão ser impedidos de falar. Hoje, na escola, qualquer posicionamento diferente da turminha, né, a pessoa já é alijada ali do grupo, né? Ela já é vista de outra forma. Podemos abrir mão disso e, principalmente, colocar isso para os nossos filhos, porque senão fica o que o Renato falou antes aí do modismo, da modinha, e a juventude tem um sentimento de pertencimento ao grupo deles. Então, tem que colocar isso na cabeça dos nossos filhos, porque senão eles mesmos vão tentar nos convencer que nós estamos errados. E é exatamente o contrário, né? O inimigo, ele é astuto e usa todas as armas que tem. E a gente está vivendo no Brasil complicado, muito. E nós, como cristãos, a gente tem que ter o discernimento e a sabedoria de saber em quem a gente está votando e a ideologia que está por trás
daquele partido, né? Até podíamos ter votado, já votamos, mas a ideologia hoje cada vez mais forte é exatamente contrária à palavra de Deus. Seja o partido A, o partido B, e a gente tem que estar pedindo muita orientação de Deus para isso aí. Nós, como igreja, não podemos, pelas nossas autoridades, e especialmente para o povo votar certo, ser orientado por Deus para votar corretamente. É isso aí. Oi, irmão Elcio. E outra coisa também que está acontecendo, né? Muitas pessoas, às vezes, quando a gente já fica sabendo que a gente é evangélica, as pessoas já afastam, já pensam assim, aí vem os crentes moralistas, assim, vem a pessoa para estar falando da minha vida. Então, já afasta, antes mesmo da gente abrir a boca. Então, já está tendo esse afastamento, já acha que a gente vai aproximar para dar lição de moral, para falar de Bíblia, para falar de Deus. E, infelizmente, a luta deles é contra realmente os homens. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra o diabo, mas infelizmente eles querem lutar contra a carne mesmo, eles querem obrigar a gente a aceitar uma coisa que para a gente não é princípio bíblico. Então isso aí que realmente está se tornando difícil, que as pessoas estão se afastando da gente, né? Quando fica sabendo que a gente é evangélica, afasta. E usam, né? De forma pejorativa, nos chamando de fundamentalista, né, para nos intimidarem e a gente abrir mão daquilo que a gente precisa. Sim. Né? Às vezes eu fico pensando, sabe, irmãos e irmã, que claro que Deus tem um propósito em tudo. Talvez nessa perseguição toda, né, e nessa forma que estão nos colocando, o evangelho vai ser pregado e vai ser divulgado mais ainda, vai nos instigar como compromisso de honra com o evangelho e com o Senhor Jesus, a nos fazer falar, né, do evangelho com mais pessoas e abrir a boca e falar mesmo, porque até então a gente entra numa zona de conforto tal, eu vou falar. E agora acaba a gente forçosamente, a gente tem que falar e mostrar a verdade. Amém. Número 4, a próxima dimensão, dedicar e servir de amor ao próximo. Esse exercício é para todos os filhos de Deus. Todos. Pois envolve dedicação, cuidado com o outro. Então, tem várias coisas, né? Visitas a hospitais, alimentação, a igreja agora tem a visita aos abrigos. Então, vários trabalhos aí que podemos fazer. Nós podemos dedicar individualmente e coletivamente, né? Com os irmãos da igreja. Então, esse exercício aí é para todos nós. Faz parte dessa missão da igreja também, dedicar e servir ao amor ao próximo. Né? Como foi até falado anteriormente, né? Rodrigo contou um exemplo de dedicação de amor ao próximo. Número 5, ensinar, educar na palavra. Depois, se algum irmão pode ler para mim Efésios 4:12. A ênfase está no ensino e na instrução de um mestre, que tem autoridade e ensina com autoridade, tal qual fizera Jesus. A instrução bíblica é para guardarmos todas as coisas que Jesus nos ordenou. Um aprendiz deve ter interesse em conhecer e aprender as verdades eternas. Se algum irmão achou aí Efésios 4:12 e Mateus 1:22. Efésios 4:12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. E Mateus 1:22? Vou ler aqui, Marcelo. Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que... Oi? É Marcos. É Mateus ou Marcos? Mateus 1:22. Tá. Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse. Não, deve ser Marcos, não? Com certeza. Será que é Marcos? Com certeza é. Então eu devo ter colocado errado aqui. Então tá, Marcos 1:22.
Vou ler aqui. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Isso mesmo, tendo autoridade, é isso mesmo. A missão da igreja tem a ver, é isso mesmo, acho que é Marcos mesmo, 1:22, eu coloquei errado aqui. Então, essa questão mesmo da autoridade, né? O que Rogério leu também, o que Jesus nos deixou. Então, é esse ensinar, educar na palavra. Sempre usar a nossa Bíblia como a bússola para poder estar evangelizando as pessoas. E porque é muito importante, às vezes a pessoa tem alguma dúvida, alguma coisa, e você está ali no contexto bíblico, então não tem como gerar uma discussão, porque está na palavra de Deus. A gente não vai falar, então, a instrução bíblica para guardarmos todas as coisas que Jesus nos ordenou. Então, uma pessoa que está ali novo convertido, ele deve ter esse interesse em aprender as verdades eternas, que é o que está na Bíblia. Então, isso que é importante. Essa faz parte da missão da igreja também, esse ensinar e educar na palavra. Tem uma aplicação. Qual a missão da igreja? É possível colocar em prática a missão da igreja onde ela é plantada? A palavra está aberta aí, irmãos. É possível colocar em prática essa missão? Sempre. Acredito que em qualquer lugar que formos, qualquer lugar que a igreja chegar, a seara é muito grande. Existem muitas pessoas carentes da palavra de Deus, carentes de conhecer as boas novas, e carentes também da mão de amor, da mão amiga, que de qualquer forma, nem que for por um abraço, está precisando de ajuda. Amém. Acho que essa é a essência da palavra, né? Se nós, como igreja, né, corpo de Cristo, não fizermos isso, é porque nós não fazemos parte do corpo, não da igreja, instituição, mas se nós não fizermos isso, que foi esses 5 pontos que foram colocados ali, nós não somos o corpo de Cristo. Então, para sermos o corpo de Cristo, nós precisamos colocar essa missão em prática. Isso mesmo. É a missão da igreja, né? Foi o que Jesus nos ensinou. For para ficar todo mundo parado, né? Aí não é igreja. Aí a gente não está levando a sério o evangelho, né? Então, isso que é importante, né? Onde a igreja está plantada, onde a gente faz parte, a gente colocar essa missão em prática. Mais algum irmão? Quer falar alguma coisa? Considerações finais. A igreja somos nós e, como membros, devemos manter a nossa identidade como representantes de Cristo na Terra, porque nós servimos o reino dos céus. Essa frase foi escrita por Eugir Girodo, e eu achei ela muito bonita, porque aqui ela resume, né, que a igreja somos nós, e nós temos que manter a nossa identidade e representar Cristo na Terra, porque nós estamos aqui para servir a Deus. E a igreja ela tem esse compromisso com essa missão. Por isso a gente tem essa importância de adorar, proclamar, testemunhar, servir e instruir, tendo sempre a palavra de Deus como bússola. E Deus continua ativo e operante em nosso meio e nos abençoando para levar a sua palavra adiante. Isso que eu queria deixar para os irmãos, para a gente realmente guardar a palavra de Deus no coração e a gente poder transmitir esse recado de Deus para as pessoas através de nós, sermos usados como instrumentos de Deus aqui na Terra, abençoando a vida das pessoas com o nosso testemunho e com a nossa vida. Amém, irmãos. Eu queria deixar isso para os irmãos. Amém. Obrigado, Marcelene. Deus abençoe Amém. a sua vida. Se algum irmão tiver mais algo a compartilhar. Pode ficar à vontade. Se não, nós vamos orar para encerrar a nossa EBD. O pastor Douglas está aí. Vou passar a palavra para encerrar a EBD.
mas antes disso, eu queria só deixar mais alguns avisos, né? Porque essa foi nossa assim, última EBD somente online, né? Então, eu queria agradecer até aqui, né, a primeira a Deus, né, porque ele não deixou de forma nenhuma que esse trabalho parasse, né? Como nós conhecemos a palavra, né? Como Deus, ele não, se a gente não se disponibilizar para fazer a obra, ele simplesmente vai levantar outros, né? Então, graças a Deus que ele nos disponibilizou e nós aceitamos o desafio, né? Iniciar desde o princípio, lá, acho que desde o primeiro domingo, não teve um domingo que ficou sem esse trabalho, né? Graças a Deus, pastor Edson, pastor Douglas, aí a liderança, todos os líderes da igreja se desdobraram aí para aprender novas tecnologias, né? Para permanecer o trabalho ativo, né? Então, Deus não precisou levantar outros, né? Ele levantou aqueles que já estavam trabalhando e aqueles que foram chegando e agregando também foram levantados. Nós começamos trabalhando com as crianças, depois primeiro veio os juniores, né? Então adultos, jovens e adolescentes já estavam desde o princípio. Depois vieram os juniores, né? Com a irmã Joseilda, que também precisou, né? Se reinventar, né? Para poder participar desse trabalho online, mas graças a Deus a irmã Larissa, né, agradecemos também muito a irmã Larissa, que fez esse apoio junto com a irmã Joseilda e não deixou, desde o primeiro momento, a hora que começou, não deixou terminar, não deixou parar, né? E, então, agradecemos muito a Raquel também lá junto com os juniores, que deu apoio lá para a irmã Joseilda e para a Larissa, todos os irmãos, né, que participaram aqui, mas informar que no próximo domingo a gente ainda não tem ainda vai avaliar como vai ficar exatamente a transmissão online, se vai ser apenas no YouTube, através da mesma forma que é feito o culto à noite, ou se a gente vai conseguir fazer a transmissão pelo Zoom, aí tendo a oportunidade dos irmãos. Para isso, a gente tem que ver como é que funciona lá, porque nós vamos usar agora o sistema da igreja, né? O sistema próprio lá da igreja local. Nós vamos fazer essa avaliação. Rogério. Pois não, Leandro. Como é que está o recurso técnico lá? A gente vai ter que vai poder usar o PowerPoint lá enquanto transmite? Como é que vai ser isso? Lá, normalmente, lá tem assim, o computador lá, né, o computador que a gente usa para transmitir as letras, ele vai ficar disponível para a gente utilizar a mídia, né? Só vamos ter que... Tem aquela canetinha para transmitir, paginar? Temos também. Tá? Então, nós temos condição de trabalhar da mesma forma com que nós estamos hoje, inclusive recomendamos, né? Até porque quando a gente fala de transmissão online, é mais fácil a gente acompanhar os temas, vendo na tela, né, sobre o que está sendo colocado, né? Então... De dia a claridade impede a projeção. Lá como o seu formato lá do centro do púlpito é fechado, então a gente apagando as luzes, a gente consegue ver, mesmo de dia lá. Apagando aquelas luzes da frente ali, a gente consegue ver. Pode ficar sossegado, você vai perceber lá que vai dar certo. Tá? Então, para quem vai estar no presencial lá, vai funcionar da mesma forma. A gente só vai avaliar realmente se a gente vai fazer a transmissão somente pelo YouTube ou se nós vamos conseguir fazer no Zoom também, tá? Onde tem a possibilidade de ter interação com os irmãos. Aí tem essas dificuldades porque tem que ficar várias gestões, né? Um para gerir o canal do Zoom, outro para gerir a parte de transmissão lá do canal. Então, tem essas dificuldades que a gente vai ter que sobrepor lá. Mas o certo é que essa transmissão vai acontecer apenas para a classe dos adultos, tá? Então, jovens, adolescentes, juniores e, principalmente, né, as crianças vão ter apenas a classe presencial, tá? Então, essa é a principal mudança, né, nessa questão da transmissão, é que, a partir de agora, a única classe que vai permanecer com transmissão online é a classe dos adultos, tá?
Assim, a não ser que algum professor dessas classes queira fazer uma transmissão individual, né? Usar o seu próprio equipamento, porque nós, realmente, infelizmente, nós na igreja nós só temos equipamento para transmitir uma sala simultânea, né? E também só é possível da sala da igreja fazer uma transmissão simultânea. Então, oficialmente, nós vamos ter apenas a transmissão da classe dos adultos. As demais classes, que para permanecer, tem que ser no presencial. Tá? Então, esses são os avisos. Alguém quer comentar alguma coisa? Elcio, abrir o microfone. O Leandro, quer mais alguma dúvida? Rogério, bom dia, Denise. O seguinte, os horários são os mesmos horários, às 9h30, às 10h30, é isso, né? Na verdade, a EBD começa às 9 horas, né? Com a parte de compartilhamento da palavra. A primeiro momento é às 9 horas, e aí, a partir das 9h30, 9h40, vai de 9 a 9h40 no máximo, 9h45, né? Não é que é o limite, e aí é uma hora para a sala, né? Se começar certinho às 9h30, o horário referência é às 10h30. Se começar mais tarde, um pouquinho dependendo da programação que tiver, aí estende no máximo até 11 horas, tá? Então, esses são os nossos horários normais. Outra coisa. Referenciais, né? Tá. Eu acho assim, não tenho certeza, a gente não pode deixar de agradecer todo o empenho seu, dos professores, o pessoal da área técnica, né? Todo esse apoio logístico que aconteceu para que a gente pudesse ter a escola bíblica, né? Quem pôde, quis participar de todas as aulas, teve sempre o acesso, como você disse, o acesso pelo Zoom, o acesso pelo YouTube, né? As oportunidades que a igreja nos deu através de vocês. Então, assim, que Deus abençoe muito e continue usando vocês, que foi um trabalho muito bom mesmo, e que Deus, né, abençoe a todos, especialmente você que é, né, o diretor aí da Escola Bíblica, beleza? Amém. Tudo isso foi feito com os recursos que os irmãos mantiveram fiéis aí, né, nos dízimos, nas ofertas. Só foi possível, né, claro, pela obra, pelo poder de Deus e pela contribuição dos irmãos. Amém. A Tânia quer falar alguma coisa, Tânia? Eu quero. Eu sou a favor do Zoom, Rogério, porque aí dá para me ver os irmãos, porque pelo YouTube não dá para me ver, porque como eu estou longe aqui em BH, aí dá para mim estar em comunhão vendo os irmãos. Tá. Se for possível, certamente nós vamos optar pelo Zoom, Tânia. Agora, a questão técnica que pode nos limitar, mas se possível, nós vamos sim privilegiar o Zoom. Amém. Rogério, pois não, vamos encerrar. Eu faço pôr as palavras do Elcio aí, de gratidão ao Rogério por toda a dedicação nesse sentido aí. Não só gratidão, mas as congratulações, né? Deus diz que a quem honra, a gente honra, né? Então, quem merece honra, a gente deve honrar de fato. Então, agradecemos ao Rogério toda a dedicação, toda a organização. E certamente, gente, assim como em março de 2020, a gente começou ali aquelas transmissões, eu lembro do pastor Edson lá no celular dele, na casa dele, ainda assim, e hoje, quanto que a gente já evoluiu, né, nesse retorno híbrido aí, né, presencial, e certamente a forma que a gente vai atuar no domingo que vem, ela deve sofrer algum ajuste no outro domingo e assim sucessivamente, sempre melhorando, como a gente tem feito até aqui, né, e vamos sim, Tânia, tentar ao máximo fazer essa adequação para conseguir participar. Eu creio que a gente conseguirá assim. Provavelmente no próximo domingo ainda não vai estar daquele jeito que a gente gostaria perfeito, mas a gente vai se esforçando ao máximo cada vez, como temos feito até aqui. Bom, gente, então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo que tivemos. E lembrando que hoje à noite temos nosso culto normalmente, às 18 horas, presencial ou híbrido, ok? Ou híbrido não, ou online. Deixa eu orar. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, porque nós somos corpo do Senhor e o Senhor usa o teu corpo, Pai, para fazer a tua obra. Deus, obrigado pela missão que o Senhor nos deu.
cada uma dessas dimensões, ó Pai, que nós fomos lembrados aqui da tua missão, seja atendida com excelência. Que a gente proclame o Senhor, que a gente adore o Senhor, que a gente seja um bom testemunho, ó Pai, do Senhor, que a gente sirva a nossa comunidade, que a gente ensine, ó Pai, a tua palavra. Ó Deus, nos ajude, Deus, a cumprir cada uma dessas dimensões da tua missão. A oração que nós fazemos, rogando também por um bom domingo para todos nós, que o Senhor seja conosco. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém.